obrigada. Oi, Eric, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tá me Eu não ouvindo? tô te ouvindo. Não? Agora tá Agora tô. ouvindo? Tô ouvindo, Ah, agora ok. tô. Tudo bem? Ótimo, tudo bem. Desculpa a demora, imprevisto no trabalho, só cheguei em casa tem 5 minutos. Fernanda, a gente ama vocês também. O Fernando já tinha um monte de gente, Eric. Tava aqui conversando sobre Ah, o Fernando tá auto-perdão. aí. Ah, Tá, Fernando, Fernando, saudades. a Márcia, a Meire, o pessoal todo, tá todo mundo aqui. Então, Eric, vamos começar do começo mesmo, né? Tem muita gente que conhece a gente, mas tem pessoas aí novas, aí lindos, obrigada. Uhum. Então, vamos começar aí se apresentando, ó. Meu nome é Luciana Oliveira. Estamos ouvindo? Que bom, Carol. Meu nome é Luciana Oliveira, eu sou educadora e sou treinadora de vida. Então, a minha primeira profissão foi como professora, mas depois eu fiz a formação para ser Life and Business Coach e eu sou practitioner em PNL, Programação Neurolinguística. E o Eric também já fez a formação também de coaching junto comigo e vai ser maior prazer falar sobre auto-perdão, autoestima e amor próprio com vocês. Eu vou pedir o Eric também para se apresentar aí para vocês, para quem não conhece, tá bom? Ok, vamos lá então. Meu nome é Eric, eu sou filho da Luciana, para quem não sabe. Ah, eu fiz a formação de Life Coaching e Business Coaching em Nova York em 2013. A gente fez junto. Acho que a gente foi o primeira mãe e Dupla, filho, né, a a ter dupla, feito. aham. Pois é, isso foi há 8 anos atrás. E fora isso também eu sou educador, dou aula de inglês desde que eu tenho 16 anos e trabalho também nessa parte de educação. E para mim o coaching é como se fosse um complemento da educação também, né? Porque é uma forma também de educar pessoas e ajudar, transformar. Ó, Eric, a Carol, a Eliane tá falando aqui que tá ansiosa para ouvir a gente e a Carol falou, é a melhor coach do mundo. Então, ó, o negócio tá Uau, bom, ó. O negócio tá bom. tá bom Eric, antes mesmo. de você chegar, eu tava falando, ó, aqui tá falando Into Me Wellness, eu lembro, tá falando, eu tava falando que a nossa live hoje é sobre auto-perdão, né? Autoestima e amor próprio. E aí, Eric, eu tava comentando, que maneiro, mãe e filho, obrigada. E aí eu tava comentando, né, enquanto você não chegava, da importância do auto-perdão e estava comentando como que eu me senti em relação ao meu pai por eu ter engravidado de você com 16 anos, né? E ter sido mãe com 17. Uhum. E no caso, meu pai morreu e eu não pude perguntar para ele, falar, pai, desculpa, a gente nunca teve esse papo. Essa Obrigada, Meire. oportunidade, né? É. Essa oportunidade e como carregar a culpa, né? Tipo, a culpa, eu fiz algo errado, a vergonha, eu sou errada, né? É. Eu sou uma pessoa Eu errada, sou um erro, né? eu sou um erro por ter engravidado, né, com 16 anos e ter cortado os planos do meu pai para mim, né? E quanto que eu me puni, a autopunição, a autossabotagem, né? Que veio disso. A neta dizendo que adora conversar com nós dois, que ela aprende com o Tó, que maravilha. Entendeu? Então eu estava dizendo que como que eu me puni nas áreas, né, a gente se pune em áreas da vida e eu dei exemplo. Às vezes comer demais, procrastinar, começar e parar, porque Uhum. inconscientemente a história que a gente está dizendo é eu sou errada, eu fiz algo errado e eu preciso me punir por isso. E É. citei também que se você não se perdoa, sem o auto-perdão, fica muito mais difícil perdoar o outro, certo? Né? Claro. Então, aqui estão dizendo que muita gente precisa dessa live de vocês, Ah, é a aprender como é. Ivone. É a A Ivone, Ivone. ah, É. tá, obrigada. E agora, Eric, eu queria que você, né, falasse um pouquinho do tema também. Vamos começar pelo auto-perdão, depois a gente vai para o outro e para o outro. Acho que Vamos. fica melhor, tá bom? Obrigada. Sim. Então, você quer que comece pelo auto perdão? Pelo auto-perdão, Ok. é. Então, para mim, a minha mãe falou da experiência dela, no caso, com o meu avô, né? Com o pai dela, de quando ela engravidou. E, né, acho que deve ter sido, para todo mundo, uma coisa bem
Assim, é um impacto, né? Tem um impacto. A gente coloca se é negativo ou positivo, mas sempre tem um impacto, ainda mais como uma adolescente de 16 anos. Sim. Bem, para mim, a questão do auto-perdão veio de diversas formas. A primeira forma que, assim, estava sempre presente para mim, que eu coloquei aqui, eu fiz umas anotações que é até para me guiar, foi a questão do auto-perdão por eu achar que eu era um erro em relação ao fato de eu ser gay. Essa era uma coisa que, para mim, durante muito tempo, ainda mais crescendo num país tão machista quanto o Brasil, né? E É, homofóbico, né? também homofóbico, machista, né? É, a gente fica, eu posso falar do eu, não posso falar de outras Aham. pessoas. A minha experiência foi de que aquilo ali era um erro, que era um pecado, né? Essa coisa de também de culpa, né? Principalmente que vem muito da religião, que mesmo não sendo uma pessoa, né? Nossa família não era uma pessoa, não era uma família extremamente religiosa, mas sempre tem aquele peso cultural da coisa. Então, para mim, foi o primeiro passo foi começar a me perdoar e realmente me aceitar, que é também até um tópico que a gente vai falar. Aham. Então, foi isso realmente de ver que eu não era um erro, né? Que essa coisa da vergonha que estava muito presente, eu não tinha nascido um erro e que nem o fato de eu não ser igual à maioria das pessoas e não ser heterossexual também não era um erro. Então, começar a me perdoar por isso, por esse lado, porque Uhum. realmente era muito importante para mim e era um peso que eu carregava comigo durante muitos anos. Eu só consegui me assumir aos 23 anos. Então, Aham. até aquela idade, e sendo que eu já sabia que eu era gay ou diferente, né, dos demais pessoas, desde os meus 5, 6 anos. Então, eu carreguei isso durante muitos anos. Aham, é. E é até interessante, porque aí quando você contou para mim, eu senti culpa pelo que eu sentia e Uhum. culpa por não ter te ajudado, né? Então, era culpa em relação ao meu pai, era culpa em relação à minha mãe, era culpa em relação a você. E eu estava falando com elas, com eles aqui. Enquanto a gente não entender que carregar culpa, né? Sentimento de culpa, de arrependimento, de remorso, a gente vai se punir consciente ou inconscientemente. E a Sempre, de alguma punição, maneira. e a punição vai vir dessas formas, de repente, comer demais, já falei aqui, comer demais, ter insônia, começar e parar, Hum? procrastinar, vai ser sempre em algo que é muito importante para você, você vai sabotar. Margarete está dizendo que a culpa está sempre associada a pecado e vem do cristianismo. As religiões pagãs, né, não reconhece pecado e, portanto, culpa. Infelizmente. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Ah, pagãs não reconhecem. Acho que sim, que tem religiões que não reconhecem. Mas é independente assim disso, né? O legal é você olhar para você e perceber, né? Em que eu acho que eu sou uma otária, uma boba, uma idiota? Esses são os sinais que você começa a perceber. Nossa, se eu tô com esses sentimentos contra mim, eu vou me punir de alguma maneira. É, Relacionamentos tóxicos, né? sim. Alguma coisa você vai fazer para você se punir. Então, essa Inconscientemente a gente acaba atraindo isso, essas é, coisas, inclusive um relacionamento tóxico, com porque é a certeza. maneira da Oi, gente se Carla. punir. Com certeza, você vai se punir. Lembra sempre disso. Aonde tem culpa, se você se sente triste com as suas escolhas, com algo que aconteceu, aonde tem culpa, tem tristeza, não é verdade? Aham, Aonde tem tristeza. ressentimento, Se mágoa. você tem raiva de você, aonde tem tristeza, tem raiva, e você vai fazer alguma coisa. Entendeu? Contra você. Você vai se punir de alguma maneira, tá? Eu não fui um bom filho, eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom amigo, um bom esposo, eu devia ter feito assim, ou ser feito assado, ou aquilo outro. E a Elisângela está perguntando, Eric, é possível não ter conhecimento e sentir culpa? Totalmente. Uhum. Pode ser totalmente inconsciente. Eu não E sabia, escondida. eu não sabia que eu tinha tanta culpa em relação ao meu pai. Eu achava que carregava uma tristeza por ter magoado o meu pai. E não era culpa. Culpa de ter estragado os planos que ele tinha feito para mim, né? Que ele queria, as coisas que ele queria que eu tivesse feito, tá? Elisângela,
Por isso que é super importante você trabalhar como um profissional, porque essas culpas, elas estão, para a maioria das pessoas, no nível muito, muito inconsciente, tá? Eric, Uhum. quer completar com alguma coisa? Eu digo que para mim, quando as coisas realmente começaram a se encaixar, foi uma que eu tinha já começado a fazer alguns programas de autoconhecimento, de realmente melhorar o relacionamento que eu tinha com o meu pai biológico, por exemplo, que Aham, foi quando eu fui procurar o meu primeiro programa com 17 anos para poder melhorar esse meu relacionamento com o meu pai biológico. Então eu já vinha num processo. E aham. depois também que eu consegui me assumir aos 23 anos, não muito tempo depois disso a gente começou o programa de coaching, né? Coaching. Então, Aham. a gente estava trabalhando durante um ano com um coach e, além disso, eu ainda entrei, você lembra disso? Eu ainda procurei uma psicóloga e consegui achar uma psicóloga. Não, eu nem lembrava, mas Ainda tá fazia, vendo? naquele ano que a gente começou o O Accomplishment accomplishment Coaching, coaching. o programa, eu também fui procurar uma psicóloga. Então, tinha um coach e uma psicóloga comigo, porque realmente era muito importante. E foi um exercício de desconstrução. Desconstrução, é. Foi esse de desconstruir realmente de tudo que eu achava que era, né, que era essas dores que eu carregava comigo, a culpa, essas amarras, esses pesos, desconstruir totalmente para poder conseguir realmente me reconstruir, me reerguer de uma maneira diferente e sem a culpa. Sem a culpa, né? Porque aí as pessoas ainda acham que isso é uma opção. Quem vai optar por sofrer tanto, né? Hello, my Aham, friends, né? Ainda acha que é uma é. opção. E aí, Eric, como é que entrou a autoestima, então, para você? Porque eu estava falando isso com você, né? A autoestima é como a gente enxerga as nossas qualidades, né? A autoestima é como eu me vejo, né? Não é como eu me sinto, é como eu me vejo, é como eu enxergo quem eu sou. Como é que entrou a autoestima, então? Como é que foi? O que aconteceu com a sua autoestima após isso? Uhum. Gabriela entrou. Oi, prima querida. Oi, prima. Ah, então, a partir do momento que Cíntia. eu mudei o meu pensamento em relação a essas coisas, né, no caso da minha sexualidade e também da culpa que eu senti em relação ao meu pai biológico, a partir disso tudo mudou. Não é que mudou da noite para o dia, mas é um processo e você já vê a mudança rápido, né? A mudança, Aham. assim, eu acho que mais até do que as palavras, elas são nas atitudes, né? Nos comportamento. Comportamento, como você mesmo fala, comportamento não mente. Não mente, comportamento não mente. Então, eu comecei a ter mais voz ativa, comecei a parar de me anular, ou seja, de falar o que eu queria falar quando eu queria falar. Eu tinha mais voz ativa, literalmente, de poder ter mais confiança, de ter mais autoconfiança, né? Uhum, Daquela coisa de falar, de achar que o que eu tenho para falar para as pessoas é uma coisa importante. uhum, E então, foi isso, foi nas atitudes e dia após dia eu via que eu tinha mais força e que o que eu falava, quando eu falava realmente daquele toda a minha jornada que eu tinha passado, chegava até o coração das pessoas e as pessoas entendiam. Porque, apesar de eu estar falando aqui, e eu quero deixar uma coisa bem clara, o meu exemplo aqui é o fato de eu ser gay, como eu falei. Mas só que todo mundo tem a sua versão daquilo que a gente esconde. Você não aham. precisa ser gay, lésbica, bissexual para você, entendeu? Tá Ter culpa, escondendo, sentir vergonha, estar escondendo é, alguma coisa. alguma coisa, A gente tem, justamente. todo mundo tem a nossa versão do armário, né? Eu, Uhum, eu nem uso mais muito essa metáfora de sair do armário, mas todo mundo tem uma coisa que a gente esconde, então não importa o que seja. No caso da minha mãe, era o fato dela ter achado que ela tinha desonrado, né, o meu avô, digamos assim, por ela ter uhum. engravidado o adolescente. Aham. Ah, só que, Eric, a Carol tá comentando que ela sente dores físicas, né, de fibromialgia, né, enxaqueca, e que tem muita dor emocional inconsciente. Carol, com Com certeza tem, certeza. tá? Porque eu sempre falo isso. Somatização no corpo. A somatização, justamente. Eu sempre falo isso para todo mundo que eu treino. Olha, todo sentimento, tudo aquilo que você pensa que pensou,
vai te gerar um sentimento. E para onde que vai esses sentimentos que você tem? Todo pensamento, ele gera um sentimento. E esse sentimento vai para onde? Ele vai para o corpo, ele vai para o físico, tá? Então, com certeza, as dores emocionais faz com que a gente adoeça, tá? Então, pensa nisso com carinho. Por isso que é muito importante destravar, limpar, ter uma ajuda de um profissional, alguém que está fora da emoção para te ajudar, porque é por isso que a gente fica doente, sim. Carol E, tá. se- e ser uma pessoa neutra, a importância, né? A gente pensa que essas coisas que, quando a gente fala do emocional, né? Só porque a gente não está vendo, a gente acha que não existe o que não está ali, né? E tipo, é o contrário, É o porque contrário. a emoção que vai criar a dor no corpo eventualmente, desde uma dor de cabeça até, né, uma coisa muito mais séria. Muito mais séria. Porque eu também estou sempre falando isso, ó. Para pensar. Nós somos seres totalmente emocionais. Para pensar quantas emoções você passa num dia. Às vezes você acorda bem, daqui a pouco você vai dirigir, né? Alguém te corta, ou você chega no trabalho, acontece alguma coisa, você tá mal. Aí daqui a pouco você fica bem de novo, não é É. verdade? Aí daqui a pouco você pode ficar mal. Achar que nós não somos seres emocionais e que isso não está regendo as nossas vidas e que se você não tem inteligência para lidar com as suas emoções não tem consequências, é um engano. Isso não é falado, não é ensinado nas escolas, né? Não é ensinado na televisão, mas é a mais pura verdade. É a mais pura verdade mesmo, tá? Carol, a Gabi falou que está enviando para todo mundo, obrigada. A Cíntia está falando que beleza ver a gente juntos, a Carla Cíntia também, foi nossa aluna. a nossa aluna, a Mi do Eric, a Luciana que me ensinou a dar esses primeiros passos, a Carol, realmente, Carol, a Amanda, nossa prima querida, em Canérica, também está aqui. Uhum, eu vi ela A entrando. Fábio está dizendo que somatiza, todo mundo somatiza. A Josi, eu fico toda roxa com dores, tá vendo? E a Sim. garganta doendo, somatização. Tá? A Margarete está dizendo que todos os corpos vão responder. Não, e o corpo, né, vai responder, porque se não cuidarmos do emocional, o corpo é inteligente. Verdade, Margarete, é uma boa maneira Com de certeza. chamar Até nossa é a maneira atenção. do corpo falar para você que tem alguma coisa errada. Se você Isso. negligencia suas emoções, o seu corpo vai te falar mais cedo ou mais tarde. Tem alguma É, coisa errada, preste atenção nisso. porque a maneira como o corpo não fala, não verbaliza, ele faz você sentir a dor. É tipo, acorda, percebe, né? E ali, se você não percebe, a Elisângela está falando e vocês oferecem essa simplicidade de evolução dentro de mim. Estou destravando. Que ótimo! E, Eu fico, a Fábio, né, com dores musculares, ó, vômito, diarreia. Quando acontece algo que me entristece, eu não falo, tá vendo? tá vendo? O É o corpo na hora vai lá e dá, né, a resposta. Fábio, É, é o teu corpo até te aliviando, tá? com Então é até certeza. bom, porque ele tá arrumando alguma maneira de você botar para Colocar fora e para não fora. acabar tendo um piripaque, entendeu? Amanda disse que tá assistindo, um beijo na Petra. Uhum. Coraçãozinho ajuda o Instagram a entregar mais seguidores. Bora, Ô, pessoal, caraca, coração, coraçãozinho aí então. coração. A Flávia, que está aqui como a Rafa, a filha dela. A Ana Eric, que foi nossa aluna, está aqui Não, nossa aluna, eu vi também. também. A Marcele, que é amiga da Amanda e da Gabriela. O Sérgio está dizendo que tem o privilégio de ter os dois na vida dele. Obrigada. Vão cobrar, Eric. O Sérgio é o meu padrasto, marido da minha mãe. Vão cobrar. A Gabi está dizendo que a fadiga é muito de quem está com a energia baixa, ansiedade, verdade. Eu choro à Ansiedade. É. toa. A Neia está dizendo que já teve manchas roxas avermelhadas, porque todo o corpo, mesmo fazendo exames, o diagnóstico foi emocional. O médico disse que o corpo estava dando Sim, sinais. Tá vendo, tá Neia? Que vendo? maravilha. Cíntia, É. obrigada por compartilhar. Obrigado, Cíntia, obrigado. Obrigada. E aí, Eric, sobre autoestima. Autoestima é uma coisa que é tão assim engraçado, né? Essa avaliação que a gente faz da gente mesmo, né? E a autoestima tem muito essa coisa que Carol que me convidou para assistir. Obrigada, KR Constância. Obrigada, Carol. De como a gente se vê. E a gente se vê muito nessa coisa de eu não sou boa o suficiente, né? Ah, eu Uhum. não sou boa o suficiente, isso aqui não dá para mim, eu não consigo.
Ah, né? eu não posso, Então, eu não eu não consigo, eu não tenho posso, capacidade. eu não tenho capacidade. Sim, Elisângela, esses sintomas viciam de verdade. Se você não fizer nada, se você simplesmente empurrar com a barriga, né? Tipo assim, não, amanhã passa. Ah, o tempo cura. Você vai ficar viciada nesses sintomas, sim, com certeza, tá? Porque esse negócio de que crença de não merecimento, justamente, autopunição, ausência de auto-perdão. Esse negócio de você falar assim, o tempo cura. O tempo vai amenizar a sua dor. Sim, Mas ele é tipo, né, Erika, aquela metáfora do band-aid. Você tá com o band-aid ali tampando. Mas se você tirar o band-aid, a ferida tá lá aberta. sim, A cura só vem quando você pensa naquilo e você não sente mais nada. Ali é. sim você pode dizer, eu tô curada. E a crença de não merecimento, realmente, ela vai trazer a autopunição. E essas coisas da autoestima, eu não posso, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, eu vejo que é uma coisa que muita gente tem. Ah, eu quero, mas eu não consigo. Ah, eu quero, mas é difícil. Ah, eu vou te dizer uma coisa. Pode até ser difícil, mas se você conhece alguma pessoa sequer, que conseguiu o que você deseja, ela está te mostrando que não é impossível. Que existe aí uma crença, né, de não merecimento, uma autopunição e coisas que não foram tratadas. Por isso que Uhum. você está se sentindo assim. É isso que acontece com a autoestima, né? O que eu penso de mim. Não é o que eu sinto, é o que eu penso, né? A princípio é o que eu penso de mim, como eu me vejo, quem eu sou. Se eu perguntar para vocês aqui agora, me fala aí 3 qualidades de vocês, mas não pode pensar muito, ó, tem que pipocar na cabeça assim rápido. Eu sou isso. Fala aí para mim os seus talentos, no que você é bom. Se não pipocou, se, tipo assim, não pipocou rápido, você tem que ficar pensando, é a maneira como você se vê. Ah, eu me vejo mais ou menos. Amanda Uhum. falou que ela é forte. Amanda, se pipocou rápido, tá bom essa daí, hein? Eu tive uma metanoia com isso. Então, é isso que você tem que pensar. Você tem que saber quais as qualidades que você tem de cara, entendeu? De cara. Sabe? Quais são as qualidades que eu tenho? As qualidades são os seus talentos, o que que eu faço bem. Olha, eu sou inteligente, dedicada, amorosa e forte. Muito bem, Ivone, muito bem. Determinada, criativa. Tem que ser aquela que vem rápido. Isso daí é o seu talento. Inteligente, determinada e curadora. Eu sou merecedora do melhor. Cíntia, criativa. Vamos lá, Criativa, pessoal. aham. Vamos Otimista, melhorar essa autoestima. Otimista, resiliente, resiliente. É. Porque a gente está tão acostumado, às introvertida. vezes, até a dar, né, a oferecer essas coisas para outras pessoas, né? A gente sabe muito, às vezes, as qualidades de outras pessoas, mas quando fala da gente, a gente meio que trava, assim, né? Porque eu acho que a gente também não está acostumado a se, bem na verdade, se amar, né? É o É, amor se próprio, amar, né? se enxergar. Se enxergar. A Carol, a Gabi falou que é boa no que faz. A Carol oh meu Deus, MK Winfield, Criativa, Inteligente, Empoderada, é a da agência que trabalha comigo, que vai estar com a gente aqui amanhã, hein, pessoal? Defeito é bem mais fácil. Não Verdade, é? Você fala Cíntia. assim, me fala uma coisa aí que você, qual o seu defeito? Na hora. Na Agora, hora, né? agora quando é Pipoca uma assim. coisa boa, né? Quando é uma Agora, quando é uma qualidade, a gente tem coisa que ficar boa, pensando. ah, peraí, deixa eu ver. Ah, é, né? Não sei, entendeu? É, E é. porque às vezes também acha que se falar alguma coisa boa de você, você está sendo arrogante, metida, né? Isso, porque a gente tem muito E essa coisa também. e quando na verdade não tem nada a ver, porque enquanto a gente não entender, a Cíntia falou no mesmo minuto. A Hannah tá falando que é criativa, organizada e determinada. Ela é mesmo. Trabalha comigo, eu vejo. A Gabriela fez uma pergunta boa aí. Por que criticar para alguns é mais fácil do que elogiar? Porque criticar é mais fácil de elogiar, porque eles dizem que é assim. Você, quando olha uma pessoa, em segundos você já faz sabe assim, um levantamento da pessoa? Você já pensa assim, é bonita, é feia, É, é você já tem um magra, pré-conceito daquela você já tem pessoa. um preconceito, e eles dizem que são assim, que você faz isso em segundos, entendeu? Né? Um Uhum. preconceito. Então, essa coisa de criticar ser mais fácil do que elogiar
porque a nossa mente ela é treinada desse jeito. A gente Hum. já é treinado sempre mais para ver o ruim, né? Para criticar E, primeiro, para julgar primeiro, né? e assim, se a gente for parar para prestar atenção no mundo que a gente vive, nesse sistema, né, de comportamento que a gente tem, por que que, por exemplo, uma coisa como o noticiário dá muito mais ibope do que uma Bob do coisa que, que por exemplo, vai alavancar a sua vida, entendeu? muito mais. A Porque a gente está Elisângela focando no negativo. negativo. A Elisângela falou que é forte, sábia e extrovertida. É verdade. Tudo que você critica, aquilo que também está em você. E aí você se enxerga no outro, que é uma maneira também de você não fazer o trabalho, né, do autoconhecimento e se ocupar com o outro, Gabriela. Mas isso que o Eric falou é uma coisa muito séria, gente. Para pensar. Tudo que vende, que dá ibope, geralmente é intriga, notícia ruim, É. coisas ruins. Baixaria, notícia ruim. Baixaria, assim, não são coisas boas, porque, novamente, isso não dá ibope, não gera dinheiro e não é ensinado. Até na Uhum. própria escola a gente já é ensinado a competir desde novinho, né? De ser o primeiro lugar, de ser o melhor. O bullying começa na escola, na verdade, porque sobre isso de autoestima, a gente tem que entender que a nossa mente se forma até os 7 anos de idade. Então, mamães aí, papais, pessoas que estão criando, crianças, presta atenção nisso. E a nossa mente se forma até os 7 anos e ela é A nossa formada. personalidade, né? A A nossa, mente vai é, desenvolver a desculpa, a personalidade. nossa É. personalidade. Uhum. E ela é formada pelas pessoas que estão cercando a gente, que são importantes na vida da gente. Então, você tem que imaginar que se hoje você sente que você tem baixa autoestima, como que foi você até os 7 anos de idade? O que que você ouvia? E o que que você acreditou sobre você, tá? Tem que prestar muito atenção nisso. O que que falavam para você? Você é inteligente, você pode tudo, né? Você é uma Ou o pessoa contrário, ou o você, nossa, que contrário. criança burra, que criança chata, que criança não sei, né? Que idiota, que quai, que monte. Outra coisa, não façam isso. Que monte de pergunta. Não cala a boca. Gente, curiosidade é uma coisa que tinha que acompanhar a gente até o dia que a gente morresse, porque uma Aham. mente, né, uma mente que não é Curiosa. curiosa, questionada, Questionadora. vai aceitar tudo que o outro fala. Então presta atenção nisso. Inclusive, se alguém falar uma coisa assim, nossa, como você é burra, você vai aceitar aquilo como verdade. Você vai aceitar, vai acreditar e vai crescer com baixa autoestima e não vai conseguir. Ó, o Fernando tá falando que te ama, Eric. Também te amo, Fernando. Saudades, viu? Saudade de vocês. E você não vai conseguir, não é que você não vai nunca, mas para você conseguir elevar a sua autoestima, você vai precisar trabalhar muito nisso. Ó, a Carol está dizendo que não lembra, mas provavelmente falavam coisas negativas. É, Isso tem tudo a ver com a autoestima, tá, tem sim. gente? Tudo a ver mesmo. Então tem que tomar muito cuidado, lembrar E essa pode ser coisa um comentário, às vezes, assim, não precisa ser necessariamente do seu pai, da sua mãe, pode ser do comentário de uma pessoa, de um adulto. Quando você professora, tem, Eric. a professora, o professor, quando você está aprendendo a ler e escrever, de repente você não consegue ler tão rápido quanto o coleguinha, ou você não conseguia Aham, escrever, fazer né, a aham. letra, assim, né, porque a gente cobria a letra para fazer a coisa, e você não conseguia fazer aquilo tão rápido quanto o seu coleguinha de classe, e por causa disso você achava que você acreditou por algum comentário, alguma coisa, que você não era tão inteligente quanto a outra pessoa, quanto seu coleguinha de escola, de classe, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso está totalmente conectado com a baixa autoestima, tá? A Neia está dizendo que foi ensinada a não aceitar elogios, Tá demorou vendo? muito tempo, tá vendo, Neia? Então, como é que você vai conseguir aí distinguir as suas qualidades? Obrigada, Márcia. É, Márcia de obrigado, Lima, Márcio. obrigada, Márcia. Então, é isso que a gente tem que realmente começar a pensar quando a gente fala de autoestima, É. sabe? Sofreu muito bullying, como é que era com seus pais, entendeu? A Carol tá dizendo que tirava nota alta e tipo assim, ó, não fez mais que a sua obrigação, tá Olha, vendo? isso é uma das piores coisas que você pode falar para uma criança. Piores coisa mesmo. A Josi está dizendo, eu não me lembro que na escola queriam me adiantar e a minha mãe não deixou, disse que tinha medo de eu não conseguir reprovar. Quer dizer, como tipo assim, né? Ela não tem Inconscientemente, capacidade. não tem capacidade. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Com que hoje, por que que a autoestima tá baixa? O que que aconteceu lá no passado, entendeu? A Sônia tá dizendo que a internet está ruim, que pena.
Ah, Josi, mas minha mãe não. Então, isso que tem a ver com a autoestima. Lembra sempre disso. Foi formado até lá aos 7 anos. O que você viveu, entendeu? O que você ouviu. É isso que está aí, né? E eu me lembro E que... Fala, pode falar. não, é só para completar. O fato da personalidade ter sido formada até os 7 anos não significa que você não pode mudar Bom, mas aquilo que as pessoas falaram para você, tá? Que a gente claro deixe que isso bem pode mudar. claro. Aham, Senão a é. gente não estaria nem aqui, né, Nem gente, estaria aqui né? agora, né? Já E a teria gente interesse supera matado. coisas. A gente supera essas coisas. É só que a gente Aham, tem que primeiro criar a consciência e ver onde é que isso começou para você poder superar. Se você nem é. sabe onde começou e o que que é, como que você vai superar aquilo? Entendeu? Você tem que primeiro Aham. nomear, dar um nome ao que aconteceu para você falar assim: poxa, isso daí que a minha mãe falou, que a professora falou, que meu pai falou, que meu avô falou, o que seja, eu criei, eu tomei como verdade e criou uma crença aqui dentro de mim. Como que eu posso superar isso? Crença é algo que a gente acredita que é real, que não é uma verdade absoluta, mas não é. Érica Elisângela está dizendo que sempre chamavam ela de gorda fofinha, agora obesa. E que hoje eu faço e sou. E qual é o problema? Eu me aceito ser do jeito que eu sou, sei Sim. que devo me cuidar por saúde, não porque os outros falam. E eu tenho. Elisângela, eu até completar uns 12 anos também, eu me lembro das pessoas me chamarem de gordinha e me compararem à minha avó materna. E eu tenho certeza que aquilo também não era uma coisa boa, porque no caso eu ainda era o oposto da minha irmã, que era magra e alta. Então era a magra e alta e a gordinha, né? E me comparavam até com bichos, assim, porquinha. Gente, isso é coisa que se fala pra alguém por causa do sítio do pica-pau amarelo. Isso é coisa que se fala pros outros, gente. Ah, meu Deus do céu. Eu vivi lá com eles até 10 anos, né? Ah, tá dizendo aqui a KR Constância que a autoestima é muito baixa. Ouvia muitas coisas quando criança. Lembra bem depois com o pai do filho dela. Tá vendo? Olha a Aham, tá vendo? consequência. É. Sempre dizendo que eu era gorda, que eu tinha que emagrecer para ir à praia, né? Então, e tá vendo, o KR Constâncio? E Você parece entende até. É. como é que isso é você, né? Realmente, isso é uma punição, né? Você ter um companheiro, alguém que Uhum. está ali te colocando para baixo Pra o tempo baixo, é. inteiro, né? Isso não é um relacionamento sadio, né? Ah, homem só gosta de andar com mulher gostosa do lado. A Gabi está dizendo que descobriu que a autoestima está ligada a saber ser sua real identidade. Quem não tem isso definido é influenciado por qualquer coisa. Muito bem. Leu da Amanda Uhum. para mim, Eric, por favor? Não consigo lembrar de coisas que me falavam, mas passei a vida vendo minha mãe ser muito forte. Achei que puxei isso pra mim. Aham. Então, esse Sim. fato de ser forte. Mas é como a gente está falando, gente, não precisa ser uma coisa negativa, não, tá? Pode ser negativa ou positiva. Você vai pegar coisas e você vai, como se fosse, né? Você vai tentar ser como uma pessoa, por exemplo, no caso da Amanda, ser como a mãe dela, que era forte. Eu acho que Porque só ela via isso você. como uma coisa positiva. Uma coisa positiva. Sim, Eu só acho que o legal aí é o equilíbrio. Porque tudo que também está desequilibrado, onde tem excesso, esconde uma falta. sim. Todo excesso esconde uma falta. Eu vivo falando isso com a Neia. Todo excesso esconde uma falta. Se eu sou forte o tempo inteiro, não deixa de ser uma punição. Porque a gente, como ser humano, não tem a menor condição de ser forte o tempo inteiro, porque Não o nós tempo somos feitos inteiro, de né? É sentimentos. verdade. Entendeu? A gente não é de aço. A gente não é de aço. Então pensa só nisso. Tudo aquilo que você achar que está em desequilíbrio é porque está escondendo uma falta. E aquilo ali é um mecanismo de defesa para você não lidar com aquilo que está faltando. A Gabriela tá rindo delas me chamarem do porquinho do sítio do Pica-Pau Amarelo. Era o A Amanda disse Rabicó. que o Rabicó O nome disse que dele eu era era fofo. Rabicó. Ai, ai. A Carol tá dizendo que no caso dela era por ser muito magra. A minha irmã, a Margarete, se tiver aí, pode falar sobre É, isso. chamavam ela também de Olivia Chamavam ela de Palito, Olivia não era? Palito, É, isso. então. A Néia tá dizendo que sofreu muito bullying, inúmeros apelidos. E a Josi está dizendo que tem pais que não sabem o peso que a palavra deles tem. Josi, Ou perfeito.
perfeito, Com perfeito. Com certeza, com certeza, certeza. tá? Com certeza. E às E vezes, gente, a gente faz isso e é uma coisa tão inconsciente que vai passando de geração para geração e a gente nem sequer percebe que nem está repetindo percebe. o padrão dos Padrão dos nossos pais. pais, dos nossos avós, bisavós. Então pensa nisso, tá? A autoestima, ela foi desenvolvida na nossa infância até os 7 anos e ela tem a ver de como a gente se vê, a avaliação que a gente dá pra gente mesmo, tá? E, Eric, como que a gente vê o tempo? Quanto tempo a gente tem? Tem como aí? Deixa eu ver. Se Pra você gente clicar em cima, se você for com o dedo, acho que na, aparece na o tempo live, para onde tá você. escrito É, live? vê se não aparece. Não, não Hum, aparece? não, não apareceu não. É, para mim não apareceu nada também Eu não. também não. Tá bom. Então agora, e amor próprio, Eric? O que que você tem a dizer? Vê se alguém tem mais alguma coisa para É, falar, tem alguém tem alguma alguma pergunta. pergunta, quem tiver aí, algum Tem alguma comentário, alguma pergunta coisa? sobre A até gente está agora, né? falando aqui, eu sei que às vezes o comentário a gente demora para ler um pouquinho, mas pode mandar uma pergunta, um comentário É, sobre o que a gente amor, já tem falado até agora. auto-perdão e autoestima. E o principal, tá fazendo sentido para vocês? Vocês Isso, é. estão gostando, entendeu? Tá dando algum insight, Algum alguma estalo aí, coisa? alguma coisa. Como é que tá aí? Deixa a gente saber aí o nosso termômetro. Olha os corações. A Gabi falou que coração ajuda aí no Insta. Mandar coração pra gente. Sem perguntas? Vamos pro próximo? Eric, vamos um pouquinho agora para amor próprio. Uhum. Podem falar mais, Gabi? Quer que fala mais o quê? Sobre autoestima? Sobre autoestima? A Cíntia tá fazendo sentido? Cíntia, Amanda. Sei que ser forte o tempo todo não é bom também, entendo isso. A Meire, auto-perdão é difícil a prática. Meire, mas é possível e você já experimentou um pouquinho, você sabe. Lê aí o da Ana, Eric. Da Ah, Ina. tudo faz o maior sentido. Tá. A Gabriela falou Tá que fazendo tá sentido, fazendo é. sentido, então E a tá bom. Gabi falou, não, pode prosseguir. Então, que não tem pergunta nesse momento, que a gente pode prosseguir. Está ótimo, não consigo desgrudar da tela. Vocês são demais. Obrigado. Obrigada, Ivone, que Obrigado, bom. Ivane. Então, e Eric, e aí aonde entra o amor próprio, então? Qual é a diferença? O que que você percebe? Entre, A autoestima, porque você sabe que tem muita gente que não sabe a diferença de entre autoestima e amor autoestima e amor próprio. próprio, sim. Então a gente deixou, espero que tenha ficado claro aqui para as pessoas que a autoestima é essa avaliação que você faz De você. de É, quando você você se olha no mesmo. espelho, com o que você pensa sobre você, O exatamente. que você, essa autoavaliação e a autoestima, ela é formada na infância, né? Até Uhum. os 7 anos de idade, das coisas que você vivenciou na sua infância, que você ouviu, por isso que todo mundo sofre muito aí com esses bullying, né? E, né, não é verdade? E o amor próprio, Eric, qual é a diferença, então? Onde é que ele entra? Então, para mim, o amor próprio é uma coisa que vai além da autoestima. É você realmente, né, como o nome já diz, você se apreciar, você se amar, né? E isso Uhum. daí também para mim é uma coisa que foi uma jornada, não foi da noite pro dia, não foi assim, eu acordei e falei, oh, eu sou a pessoa que mais se ama na face da Terra. Não foi assim, gente. Uhum. Foi um caminho, foi uma jornada, como eu falei. No meu caso, o meu amor próprio veio à medida de que eu percebi das coisas que eu era capaz. Ah, tá, entendi. Entendeu? Das coisas Então, que eu consegui conquistar. Quando eu consegui, acho que eu estava fazendo uma sessão de coaching e o meu coach me pediu para eu fazer uma lista de coisas que eu já tinha conquistado na minha vida. tá. E então, quando eu parei e coloquei a caneta no papel e comecei a escrever, eu comecei a pensar para mim, nossa, mas eu já consegui alcançar tantas Tantas coisas, né? coisas. E Uhum. tantos obstáculos que eu já superei, tantas coisas que eu consegui vivenciar, que eu tive a oportunidade de ir lá e fazer, e que eu consegui fazer com a minha própria vontade, com o meu próprio, aquela coisa de ter realmente aquele estalo e eu ir buscar aquilo. Entendi. Então, quando eu fiz essa autoavaliação aí minha e vi as minhas conquistas, foi quando eu falei assim, nossa, está na hora de eu gostar mais de mim.
de me Entendi. apreciar mais, Ah, de eu não então me foi. colocar para baixo e Aham. achar que só porque eu não consegui X, que eu sou um fracasso, por exemplo. Entendi. Então você está dizendo que a sua autoestima veio dessa coisa quando você se avaliou e começou a se estimar, né? Você Uhum, começou a sentir aquela, né? Você mesmo começou a se estimar. As suas, então faz muito sentido. Sabe por quê? Porque se você não se estima, você não vai se cuidar, né? O amor próprio está muito ligado ao autocuidado, né? O amor próprio é você realmente você se amar, é a maneira, né? Que você sente sobre você mesmo, é o uhum, sentimento, não é a avaliação que você está fazendo, né? uhum. Carol, já vou responder sua pergunta. E sobre. A Cinta está dizendo, vê aí, Eric, o que ela está dizendo? Percebi isso com as lives que a Lu fez conosco. Tenho isso anotado até hoje e de vez em quando eu releio. Me faz muito bem e me sinto confiante. Que bom, Cintia. Eu lembro nossos encontros no ano passado. Nossa, me encheu meu coração de alegria aqui agora. Que bom, fico muito feliz. E é engraçado essa coisa do amor próprio. A Gabi está dizendo que amor próprio é ser livre, principalmente para dizer não para o que te fere, com Com certeza. certeza, com Mas certeza. observa a Porque sua. isso a gente está falando do respeito, né? O respeito É, por mas nós mesmos. observa a sua lista de autocuidado. O amor próprio, para mim, está muito conectado ao autocuidado, entendeu? Como eu me cuido, como né, eu realmente me aprecio, né? Porque quando você, tipo, eu acho que é um conjunto. É alimentação, é fazer uma caminhada, um exercício físico, é acreditar que você merece no sentido de Uhum, conquistar as coisas que você quer para você, porque você é uma pessoa digna de amor. Eu sou uhum. uma pessoa digna de amor. Eu sou uma pessoa digna de viver coisas boas na minha vida, não é E você verdade? só vai saber isso quando você conhece quem você é e o Quem que você você é. gosta e aquilo que você realmente é importante para você, né? E Aham. até, por exemplo, eu vou usar um exemplo assim bem próximo de mim da minha vida. Eu tive que dizer não para um relacionamento tóxico que eu tinha com meu próprio pai biológico, E que é o seu entendeu? pai, né? Que é super E que é difícil, uma né? coisa que, gente, a gente vive num mundo onde quando você fala assim, mas você não fala mais com seu pai, você não fala mais com a sua mãe, a É um pessoa vai absurdo, achar o quê? né? Que você que é um absurdo, que você é um Aham, monstro, que é. você detesta aquela pessoa, que você, como que você pode ser tão ingrato com a pessoa que te deu a vida, né? E eu tive que colocar é, como se fosse uma cerca, assim, né? Como se fosse limite, impor limites. E até para eu chegar nesse ponto, que foi uma coisa que só aconteceu comigo só há 2 anos e meio, eu tive que percorrer um caminho e falar para mim, esse daqui não, eu não vou suportar mais essa situação. Essa situação aqui é uma coisa que eu não quero mais para minha Eu não vida. mereço, né? Eu E não mais isso mereço isso daqui porque eu mereço muito mais. do que Então, isso. a partir do momento que eu cheguei nesse ponto e eu falei de chega, realmente foi chega. Mas para chegar nisso, eu tive que desenvolver em mim o amor próprio, porque senão eu teria continuado naquele relacionamento tóxico com o meu pai biológico. E, gente, não importa se é pai, se é mãe, se é tio, se é prima, entendeu? As pessoas podem ser tóxicas. Não importa, você tem que ser grato, e eu sou grato pelo presente da vida que meu pai me deu. Sim, porque se não fosse por ele e pela minha mãe, eu não estaria aqui nesse planeta Terra. E ao mesmo tempo, eu honro ele por isso. E não significa que eu preciso ter um relacionamento com ele se aquele relacionamento me faz mal e me deixa para baixo e me deixa toda vez que eu saía de uma conversa com ele, eu saía pior do que eu entrava. Então eu falei, Sofrendo. para que que eu preciso disso, desse sofrimento da minha É, vida? verdade. Érica, a Elga está dizendo que não consegue, por muitas vezes, dizer não ao que fere. Então, vai lá e checa como é que tá, né, a sua autoestima e seu amor próprio, porque você está se punindo, entendeu? Quais são os benefícios desse relacionamento, né? O que que você realmente está levando disso? A Gabriela está dizendo que sim, você busca valorização, mas você mesmo não se valoriza. Gabriela, isso é muito verdade, porque é aquela coisa assim momentânea que alguém fala para você, nossa, você é maravilhosa, eu amei isso daqui, você fica feliz por 5, 10, 15 minutos e E daqui a passa. pouco o buraco já está lá de novo Uhum. e você não se reconhece e não adianta. É momentâneo, tá? É momentâneo. Os É o outros que vêm, hã? os outros veem, Os você. outros vêm.
E te dá aquela coisa ali de 5 minutos, você fica emocionado, isso, aquilo, outro, mas daqui a pouco você já tá mal O de novo. vazio tá lá de novo. É Então, o que o meu psicólogo, ele falava pra mim que é a síndrome da Marilyn Monroe. é, Porque ela era uma mulher adorada por todos, né? Pelos homens e pelas mulheres. E ela tinha aquela aprovação, aquela adoração. E ela se sentia uma pessoa extremamente fragilizada, né? Extremamente fragilizada. vulnerável, que não Aham. merecia aquele reconhecimento e aquela adoração toda. Então você tem que prestar atenção nisso. Você não precisa ser uma Marilyn Monroe da vida para sentir que você, entendeu, é uma pessoa que não merece. E Eric, não podemos esquecer que a mãe dela tinha problemas mentais, ela foi colocada em foster homes, né? É para ser Entendeu? adotada. Uhum. Essa fase dela até dos 7 foi toda destruída. Então, você Toda. imagina o A nível de autoestima autoestima dela era e lá amor no próprio, buraco assim na entendeu? terra, colocava lá embaixo. A Carol está perguntando, Eric, e como praticar o amor próprio? E antes ela perguntou do auto-perdão. Carol, o que eu posso dizer para você de amor próprio é muito em relação a cuidado, entendeu? Como que você se cuida? Eu acho que você tem que prestar atenção nisso. Engolir sapo, presta atenção na alimentação que você faz, presta alimentação se você cuida do seu corpo, Uhum. presta atenção se você cuida daquilo que você deixa entrar na sua mente e te ferir, entendeu? O amor próprio está muito ligado a isso, impor limite, mas como que Se você também você se diz sim querendo dizer não. mas como que você se trata, entendeu? Como que a Carol cuida da Carol? Isso está muito ligado a praticar o amor próprio. Carol, você sabe que eu sempre falo isso para vocês. Escreve, coloca lá no papel, entendeu? Como que você acha que... Pensa, Carol, em alguém que você gosta. Como que você trata essa pessoa e vê se você se trata da mesma forma. Isso é uma boa prática. Você, E uma Eric? prática minha que me ajudou muito a ver, entendeu? Para mim é sempre o papel e a caneta, ou o lápis e o papel e lápis. Você escrever, entendeu? Porque às vezes até no celular assim você coloca, você digita, para mim não tem o mesmo valor do que o papel e a caneta. Quando eu coloco alguma coisa ali, por exemplo, o que que eu gosto de fazer que eu não estou fazendo, tá? Aham. Entendeu? E pode ser por N motivos, Isso é autocuidado, porque eu tô né? sem tempo, porque realmente está muito atarefado e tudo. E o que que eu posso fazer então para poder voltar a ter essa coisa na minha vida, inserir essa coisa que eu gosto de fazer novamente na minha vida? Aham. Porque isso significa que você está cuidando de você. Isso, Eu, né? Carol já fez coaching comigo 3 vezes. E É, a Carol sabe que eu sempre falava para ela, Carol, faça um mini planejamento. exato. Tenha prioridades diárias, entendeu? Sim, Coloca lá 3 prioridades diárias e cumpra. Isso é autocuidado. sim. Isso é você cuidando do seu bem-estar. Se você não pode ter 3 diárias, tenha uma. Um passo, É, uma pode ser uma coisa por dia, né? uma por dia. No final da semana, você fez 5 coisas diferentes por você. Isso é É. autocuidado. Isso é saber que você está se sentindo merecedora. E Entendeu? outra coisa, também a gente falar que não tem tempo, que essa é a É, desculpa é falta de mais, prioridade. essa é a É desculpa falta que de eu mais prioridade. ouço sempre no coaching, sempre nos meus clientes. A primeira resposta da pessoa era: Ah, mas eu não tenho Tem tempo. tempo. É, Você tem tempo sim, porque se for uma coisa para o seu filho, para sua filha, para para o quem seu você pai, para sua mãe, ama, para quem você ama, você você faria. vai fazer. Ó, eu criei o grupo no WhatsApp para justamente a gente ficar em contato, colocar conteúdo legal para essas lives. Uma pessoa ontem, gente, desculpa, eu vou sair que eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade, você não se prioriza. Então aí você usa a desculpa que você não tem tempo, tá? É. O Santos está dizendo aqui que ele precisa fazer caminhada. Carol aí, ó, essa aqui, mas não consegue ter ânimo para sair e caminhar todos os dias. Olha, Santos, Rosinha, deixa eu te dizer uma coisa. A motivação não vai vir. Não vai vir, Não adianta, não se infelizmente. iluda, não se Desculpa, mas não vai iluda, vir. não vai vir. O que vai acontecer é você pegar, colocar seu tênis e sua roupa e ir caminhar. Nem que seja 10 minutos. A motivação, ela vai acontecer nessa caminhada. É. Lá fazendo a caminhada, você vai pegar e vai falar, ai, que bom que eu vim. Ou então você vai detestar e vai continuar fazendo porque você se prioriza. Porque você tem autocuidado.
E até um dia que vai ser uma coisa para você. Eric, a gente malha há quanto tempo com a Ah, Fabiana? eu ia falar exatamente esse exemplo. A gente malha com a Fabiana já há mais de 2 anos, né? Acho que foi fevereiro de 2019 que a gente começou a malhar com ela. Mais de Então já dois tem anos. 2 anos e 3 meses. E até hoje, Rosinha, se ela estiver aí, Aham. eu não tenho motivação para ir malhar. Você me pergunta assim, Eric, você gosta de malhar? Às vezes. Mas não tem a motivação. Mas toda vez que eu. Mas uma coisa é boa. Porque toda vez que eu vou, que eu saio de lá, eu me sinto melhor de quando eu entrei. Eu posso ter dormido a minha pior noite de sono. Mas aí eu vou lá, eu faço exercício, eu solto as endorfinas, me sinto melhor, e quando eu saio de lá, eu saio melhor do Aham. que quando eu entrei. Você lembra quando eu tinha dor de cabeça? Sim. Aí, se ia malhar com ela, eu não tomava remédio, lembra? Aí, né, eu pegava, saía de lá sem a dor de cabeça. Então, não existe isso, Não entendeu? existe. Não A fica motivação esperando. vai vir no momento, No gente, depois ela momento, vai passar. motivação eu tenho para comer. Eu tenho motivação para sentar em frente à televisão, colocar todas as porcarias do mundo que eu gosto É, e comer. E essa é minha motivação, entendeu? Mas não me impede de fazer o que eu tenho que fazer. é. Então, sabe, não pensa nisso. Encara como uma coisa que você, tipo assim, é uma coisa que você tem que fazer mesmo, entendeu? É, Igual, aham, tipo, escovar os dentes, sabe? Eu aham, vou caminhar, nem que seja 15 minutos por dia. Você não pode meia hora, caminha 15. Não pode 15, caminha 10. Entendeu? aham, É uma coisa, é tipo assim, é por mim, eu estou dando isso pra mim e eu sei que eu vou me sentir melhor, então vai lá e faz. Nem pensa, aham. põe o tênis, põe o short, põe a camiseta e sai e vai caminhar. Eric, ó, o Magno tá aqui, o nosso treinador barra terapeuta. Tá aqui com a gente. Ai, gente, tem tanto comentário, tem tanta coisa, a gente nem eu queria voltar a acompanhar todo mundo. Mas a Neia tá falando do amor próprio, que tem ajudado a ela a não buscar ser validada pelo outro, né? O autorreconhecimento. A Gabi tá falando focar nas recompensas, das coisas também ajuda, né? O que eu vou ter se continuar fazendo, aceitando isso? Justamente, tá? Clareza. A Amanda falou não aceitar menos do que a gente Uhum. merece. Eu digo para mim mesma que não mereço tal coisa. Sim. Carol falou que gosta de papel. A Cíntia concordou. Gente, olha, Eric, tá mostrando aqui, a gente tem 7 minutos. Ah, 7 minutos Aqui, que tá. ainda A faltam. gente ainda Ah. tem. O Magno está dizendo assumir a prioridade e pagar o preço e ponto. Muito bem, isso mesmo. Dali, coach. Olha, Ana Paula, nossa prima A entrou nossa também. prima Ana Ela colocou: minha Paula. definição de amor próprio é saber reconhecer as qualidades, aceitar os defeitos e ter paciência para mudá-los. Sim, Com porque, mais uma vez, a gente certeza. não vai mudar da noite para o dia, é um processo, né, Ana Paula? É um processo, justamente. Então, pessoal, a nossa live aqui agora a gente só tem 7 minutos, a não ser que a gente entre mais um pouquinho, se vocês quiserem. Eu posso até 7h30 aqui, horário da Flórida. Depois É. eu tenho compromisso. O que tá ficando aí para vocês aí? O que tá ficando entre auto... Eric, a Carol pediu alguma prática de auto perdão. Tem alguma sugestão para ela? Prática de A auto-perdão. prática de auto perdão. Ai, eu acho que o Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ah, Carol, lembra do Ho'oponopono? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Ho'oponopono. Realmente, eu pratico o É tão Ho'oponopono até facilzinho de hoje. fazer e, É, tipo, e você pode tirar 5 minutos e fazer. Eric, eu tenho uma outra prática, que foi quando você gravou aquele CD para mim da Louise Hay. Carol, eu já devo ter passado essa para você. Ó, o Magno tá dizendo que tá de olho e orgulhoso. Ó, Eric, estamos subindo aí. Eu tô rindo aqui que Carol, a Cíntia falou, eu vou pra academia na força do ódio, muitas vezes. Mas no final agradeço por ter ido. Cíntia, eu super, super te te entendo. entendo. Ai, essa foi boa, depois eu vou ler de novo. Ah, tá, acabei de ver A aqui. Gabi Muito falou, bom, eu Cíntia. falei isso hoje, eu faço me arrastando, mas pensando nos benefícios, é Isso verdade. mesmo. Você entende? Não, a motivação não existe, porque até a Viviane, a nossa prima Paula, eu estou nessa de sem tempo. Cuidado, hein, prima? Sem tempo ou a prioridade? Ela falou que tá em treinar Ah, só uma vez ao mês. olha, deixa Então eu não ver vai aqui. adiantar muita coisa, prima. Não vai.
Você A escova Neia o falou dente que só uma vez por mês também? Não, né? é só tomar banho. Ah, lembra aquela frase da É, motivação? porque a gente, Né? ó, a gente tem que escovar o dente todo dia, senão a gente vai ficar com cara e vai ficar banguela, vai perder o dente todo da boca. Se a gente não tomar banho, a gente vai ficar com nhaca, vai ficar horrível, ninguém vai querer ficar perto da gente, né? Então, Aham. É que tem aquela, né, que ele fala, né? Por isso que se recomenda usar todo dia, né? Como tomar banho, escovar o é. dente, a motivação é a mesma coisa. Ó, a A Neia falou Né, uma boa, ó. Eu amo ó, uma frase: não espere estar motivado para começar algo. Muitas vezes a motivação vem só no meio do no meio do caminho. caminho. É Muito verdade, verdade. muito verdade. É, Eric, Enéia, eu acho que isso se chama disciplina. Por isso que eu acho que coaching, a Márcia colocou isso mesmo, porque eu sei que a Márcia malha. Por isso que eu lembro que a gente conversou sobre isso, Eric, que tá todo mundo fazendo coaching consciente ou inconsciente. Porque lembra que os 3 passos do coaching que a gente falava era foco, planejamento e ação, É, né? foco, Foco, planejamento e ação. planejamento e ação. 3 passos: foco, planejamento e ação. Você está fazendo coaching todo dia, consciente ou inconsciente. Aonde está o seu foco? E o que você faz, o que você planeja, consciente ou inconsciente, você faz, é coaching. Então é muito melhor você ter consciência daquilo que você está criando. Porque aquilo que você está criando é o seu resultado hoje, amanhã, depois da manhã. Uhum, Então sim. não tem jeito, entendeu? É, Faça o seu coaching consciente. Tenha foco, planejamento e ação com consciência, entendeu? é. Do que realmente. Porque a vida vai te levar de qualquer jeito, entendeu? Ela vai te levar de alguma maneira. Então, que ela leve você com consciência daquilo que você quer criar e não com coisas inconscientes. Érica, a Sônia falou que está precisando dessa definição e colocou um ponto de interrogação. Eu não entendi. Eu também não sei. Repete aí, por favor. Repete A aí, Anne Sônia, por falou: favor. me apresenta a necessidade de uma live dessa por semana, pode ser? Vamos fazer, ó. Bem, É só gente, depois eu vou falar aqui, mas eu tô criando uma podcast, mas então. É só vocês pedirem que a gente faz. Ó, mas Anne, vai ter live minha essa semana inteira em horários Isso, diferentes. da Conto minha com mãe essa vocês, semana, hein? amanhã, quarta, quinta e Quarta, quinta e sexta. sexta. Quarta, Neia. Quinta com o Magno, que tá aí comigo. Sexta com o Carlos, da Naturopatia Brasil. E a gente pode fazer mais. Amanhã é com a Carol, hein? Vamos falar de Instagram, como vender no Insta. Tá bom? Ah, A Neia falou também, ó, quem estiver desmotivado para malhar, assiste quarta, como eu aprendi a gostar de malhar. isso aí, quarta. O A Magno Neia é tá convidada falando, da vai ter quarta-feira. comigo. A Gabi tá dizendo que as conversas que tá tendo, se você só escuta as pessoas negativas, murmuradoras. Isso mesmo. A Irã tá falando que a gente motiva, a Cíntia tá aí, ó, pegando fogo aí, ó. Então, gente, a gente tem tipo assim mais 1 minuto. A não ser que vocês queiram que a gente voltem por mais 10, 15 minutinhos, vocês falam aí. Pra Do gente contrário, fechar, né? para a gente fechar, queria saber o que que ficou, se vocês gostaram, se vão estar aqui a semana inteira. A O Eric semana quer dar recado? Dá o inteira recado, fiquei Eric, dá o recado. esperando pra te ver sorrindo. Dá o Aquela recado que a música. gente tem 1 minuto. Dá o Ah, recado aí da podcast. então, eu estou criando uma podcast. Vai ter uma versão em inglês e em português. O nome em português é Desconstruir e vai ser com meu primo, Leandro, e a gente vai falar sobre vários assuntos e vai ter um misto aí, porque ele é professor de história, então a gente vai pegar esse aspecto de vindo da história mesmo, aplicar para os dias atuais, a gente vai falar um pouquinho de política, de sociologia, de coisas que estão aí ligadas ao dia a dia e como tudo isso está conectado, então vai ser bem legal. A gente vai gravar o nosso primeiro episódio na semana que vem, e deve estar entrar no ar até o final desse mês de maio. E a versão em inglês, eu vou começar a gravar ela em breve que eu digo essa semana, para poder colocá-la no ar também até a semana que vem ou no final de maio. Mas eu vou fazer um anúncio oficial, estou falando aqui extraoficial para vocês, Uhum. mas até comprei um microfonezinho aqui, como vocês podem ver, Nossa, para poder enorme! gravar. Então, é de verdade, gente. Chegou o equipamento, agora não tem, tá vendo? É igual colocar o tênis para ir caminhar, malhar. Já Tem que chegou, tá tudo aqui fazer. na minha frente. Agora não tem desculpa. Eu tenho que Uhum. fazer. Compromisso. Eric, todo mundo amou, gostou, tá todo mundo aqui falando que foi bom. A Gabi tá falando, amei. Vambora, Gabi, destravar todo mundo.
né? Vamos pegar e ajudar todo mundo a ser mais feliz, porque a vida é curta, né? Ninguém sabe quanto tempo vai estar aqui. E eu acho que foi até isso que eu escrevi. Olha, gente, não deixe sua vida para depois. Tenha pressa para viver. Faça tudo que for possível hoje. O amanhã pode não chegar. Olha quanta gente está indo embora. Olha quanta gente está morrendo do nada. Então, viva. Viva com intensidade. Viva acreditando que você merece o melhor. Tá bom? Eric está marcando 60 minutos e 44, mas não desconectaram a gente. Ah, então tá. Então, você Então, quer só fazer um fechamento, então, pra então gente. vamos fazer aqui o É, porque você tem fechamento. compromisso daqui a pouco, né? Então. Não, 7h30. No caso, eu teria ainda mais meia hora. Só Ok. queria saber o que vocês estão levando da live. Alguma top É, demais, o Magno. Mensagem linda, obrigada. O que a vocês Gabi estão falou levando? que escuta podcast dirigindo e cozinhando. Eu também, Gabi. Todo dia, quando eu dirijo, eu tô ouvindo podcast. Ô, Eric, o Magno está dizendo que a live não cai mais. Ah, não Eles cai estão mais depois de deixando uma mais hora? tempo. Ah, então tá. Ah, tá bom. Então, gente, fala aí, vamos lá. Não, não corta mais quando chega em uma hora. Ai, que Ah, que beleza aí, bom. nem Eu não sabia aí, tá sabia vendo? também, viu? Tem tempo que eu não Obrigada aí por faço aqui. avisar, pessoal. Então, agora é com vocês. O que ficou? O que vocês podem usar daqui para frente? Fala aí algum aprendizado. O que a live, o que de auto perdão, algum aprendizado que vocês estão tirando aqui da live? De auto perdão ou de autoestima ou de amor próprio que vocês vão usar daqui para frente? Vocês É, eu podem quero usar saber como um? vocês vão aplicar isso na vida de vocês, É. porque não é só a gente consumir conteúdo de forma passiva, é a gente Aham. colocar isso em ação. O que vocês podem tirar daqui que vocês ouviram na minha conversa que eu tive aqui com a minha mãe hoje, que vocês podem aplicar na sua vida hoje, ainda hoje, antes de vocês irem dormir, por exemplo? Vai lá, Magno. Obrigada, viu? Obrigada. Até quarta e depois até quinta. Obrigada. É. Carol, deixa eu te dizer uma coisa. De vez de usar a palavra... Cadê a Carol aqui, Eric? Perceber que preciso me auto-perdoar. Usa a palavra escolho. Perceber que eu escolho me perdoar. Então, diz assim, eu estou disposta a me perdoar. Entendeu? Diz para a vida, para o que você acredita, para Deus, para o universo. Eu estou pronta, eu estou disposta a me perdoar, que você vai começar a aparecer as soluções para você, tá? Então, a Carol falou isso, a Elisângela falou, Eric, que ela tem Hum, que ser mais firme com os propósitos dela. Elisângela, eu espero que você saiba quais são os seus propósitos e também escolha, também diz, eu escolho ser mais firme, tá? Não precisa colocar, né? Não precisa colocar algo pesado. Eu escolho, eu eu estou escolho, porque é disposta. uma escolha, a gente tem que É uma escolher todo escolha. dia, Eu né? estou pronta, né? Qualquer coisa que você for fazer, que você for começar a caminhar, você vai ter que escolher caminhar, né? Porque você, como Isso. a gente falou, a motivação não vai estar lá todo dia, Aham. né? Então você vai ter que Isso. escolher fazer mesmo sem a motivação. E às vezes no meio da caminhada você vai falar: Nossa, que legal que eu vim caminhar hoje. É. Tatiana, fala aí um conhecimento que você vai levar a partir de agora dessa live, que você acha que não vai mais esquecer. E Santos, Rosinha, isso. Não tenta não, faz. Entendeu? Faz, é. Coloca o tênis, coloca a sua roupa e fala, eu vou. E tenta, e aí no outro dia não tenta, no outro dia a mesma coisa e depois conta pra gente. Carol tá dizendo que vai meditar antes de dormir. Carol, coloca Ótimo. uma meditação de auto-perdão e deixa o seu inconsciente gravar. Vai ser a melhor coisa que vai ter, deixar o inconsciente gravar, né? Posso falar uma coisa sobre essa meditação, já que a Carol falou? Às vezes, quando a gente ouve a palavra meditação, para muitas pessoas é difícil, né? Aham. Ficar ali meditando, né, durante algum tempo. E uma coisa que me ajudou muito nesse sentido de estar presente, estar mais consciente para o momento aqui e agora, foi exercício simples de respiração. Respiração. Que é Exercício tudo, de né? respiração, que é tudo. Se a Aham. gente parar de respirar, a gente morre, né, gente? É. Então, exercício de respiração assim é muito bom para você se manter presente naquele momento. Você pode tirar ali um minutinho, 30 segundos e fazer um exercício de respiração consciente para você falar, estou aqui nesse momento e o que existe é esse momento, o aqui e o agora. E a respiração consciente, Eric, é só você prestar atenção em você. Presta atenção no seu pé, presta atenção na sua Uhum. perna,
Presta atenção no seu joelho, para a mente justamente não fugir. Presta atenção na perna, na mão. Vai só prestando atenção em você, que você vai perceber que naquele momento que você foi respirando e estava presente para você, você não pensou em mais nada. Isso é respiração consciente. Observa e também a gente respira errado, respira com a barriguinha, igual o neném, usa o É, diafragma. que a Ele tem que barriga ir do para neném frente sobe e e desce. volta. Essa é a respiração que acaba com a ansiedade. Essa é a respiração que acalma. E isso é amor próprio, porque isso se chama autocuidado. E é simples, e você consegue fazer, É tá? simples, gente, é simples. Porque tudo que é simples, né, como a minha mãe diz, tudo que é simples vem de Deus. E a gente está falando do Deus no geral, daquela força maior. Então, se você O amor, realmente. Do amor, né? Do amor. do A amor. gente veio do amor. Então, se a gente parar para pensar nessas coisas e ficar presente para essas coisas, as coisas são simples. É que a gente coloca tanto empecilho, ou às vezes cria tanta coisa na nossa cabeça, na nossa mente, que a gente deixa de ver como as coisas são simples. Quando eu estou fazendo coaching com as pessoas, eu sempre falo da importância de escrever. Escrever, colocar no papel para ter clareza. É simples, não paga nada. Aprender a respirar é simples, não paga nada. Tudo isso Uhum. vem, tudo que é simples, foi uma frase que eu li e eu amei. Tudo que é simples vem de Deus, tudo que é simples vem do amor. Tudo que é complicado vem do ego. Então, se liga no que é simples. Caminhar, entendeu? Observar uma planta, sabe? Brincar com um bichinho que traz paz e amor pra gente. Tudo isso vem de Deus, tudo isso leva a gente para um estágio, para um outro estágio. E isso é muito bom, e isso é simples e não custa nada. Olhar o mar, respirar, olhar a água, o que te traz prazer, tá? Uhum. A natureza está em contato com a natureza. Que natureza é Deus. A Sônia está dizendo de autoestímulo. Sônia, esse autoestímulo também, isso daí é uma coisa também que agora você vai ter que estar disposta a se priorizar. Priorizar, né, o seu bem-estar, a sua paz. Aí, a partir disso, você vai escolher coisas que te fazem bem. Se um pensamento não te faz bem, se algo, né, porque tudo começa aqui, te faz sofrer, você vai escolher coisas como que eu aprendo, né, a ter inteligência emocional? Como que eu aprendo a dominar a minha mente, não ser dominada por ela, né? Não E ser aí, dominado pelas minhas emoções, pelas né? minhas emoções, porque todo pensamento gera um sentimento, né, que vai gerar uma Uma ação, uma ação. atitude da gente. Exato. Então, aí você vai encontrar um monte de coisas de graça. Existem livros, não é mesmo? Vários vídeos no YouTube, podcasts, entendeu? E Isso, como, gente. e como qualquer outra coisa, um bom profissional para te ajudar. Claro. E, Entendeu? e é isso, porque até para isso não tem mais desculpa, né? Se está todo mundo aqui assistindo a nossa live aqui no E é de Instagram, graça. é porque você, né? Primeiro você tem o celular, certo? Você tem acesso à internet. Então, você pode pegar um vídeo no YouTube, fazer uma meditação, colocar uma música para te acalmar, uma coisa com barulho de natureza, de água. Eu, por exemplo, amo o barulho do mar. Se eu É. quiser entrar no YouTube agora e colocar lá vídeo com barulho do mar, vai ter vários. É só eu escolher um e ficar ouvindo para me Aham. acalmar, se eu quiser. Então, a gente pode fazer essas coisas para a gente, para, né, melhorar a nossa ansiedade, diminuir a ansiedade, para a gente estar mais presente, para a gente estar mais no momento e não se deixar levar pelas nossas emoções. E o escrever, as pessoas não têm ideia de como Ah, é, escrever traz escrever. clareza. Pega um pedaço de papel, coloca tudo que você está sentindo, xinga quem você quer xingar, né? Reclama e depois vai lá e rasga. Rasga, rasga, porque você sabe que ninguém vai ter acesso, Ou né, queima, que àquilo é o meu dali. preferido. Eu adoro queimar Queima, depois. mas vai lá, ganha clareza das suas emoções, entendeu? E é de graça e não custa nada. Aí o pessoal colocou assim, Eric, a Carol, eu estou disposta a me perdoar, maravilha. A Elisângela colocou, eu escolho. A Cíntia dizer, mas não para não para a vida e mais sim para mim. A nossa prima está dizendo que é difícil dizer não. Paula, a dificuldade de dizer não, se você tiver aí, vem muito de baixa autoestima, tá? Eu já li vários artigos, coisas dizendo que a dificuldade de dizer não é quem tem baixa autoestima. Que aí foi aquilo que a gente conversou lá,
Como é que foi de 0 aos 7 anos, né? Como é que foi a infância, o que que sentiu. Mas essa dificuldade de dizer não tem muito a ver com baixa autoestima, tá? A, a Constância está dizendo, faço terapia holística e meu terapeuta falou isso, usar a palavra eu escolho. A Gabi está dizendo, entender que você já é, você só não está enxergando. Eric, quer falar alguma coisa disso? Que por que que a gente não se enxerga? Por que que a gente não se vê? Sim, no meu ponto de vista e na minha própria experiência com isso, é, era realmente o medo da nossa luz, né? Porque a gente está sempre focado, como a gente falou, na maioria das vezes, né, no sistema, nessa sociedade que a gente vive, a gente foca muito no negativo. Então, quando a gente tem alguma coisa positiva, a nossa própria luz, nossos próprios talentos, o que a gente faz bem, o que a gente sabe, às vezes é muito difícil da gente reconhecer isso na gente, porque isso significa que a gente não está mais se identificando com a nossa sombra, É, com o que o mundo quer que a gente se identifique. a Então, Matrix, o ego, né? é a Matrix, o nosso ego, o sistema no geral, É, né? as interpretações, as crenças limitantes, né? É, As porque quando crenças você tem limitantes. uma população, quando você tem pessoas que estão aí tomando remédio, que estão com depressão ou com ansiedade, que estão paralisadas, para o sistema é muito melhor, É né? muito bom. Do É. que ter pessoas que estão realmente despertas, que estão realmente buscando algo novo, que estão se reconectando e desconstruindo todo esse sistema aí ao nosso redor. Isso, verdade, muito bom. Aí, Elisângela, a Gabi, essa é a grande dificuldade, tá, Gabi? Da gente se enxergar, porque existe camadas, existe véus aqui, né, que não deixam a gente ver realmente quem nós somos por causa da autoestima que foi criada até os 7, né? E por isso você não consegue desenvolver o amor próprio. A Tatiana tá falando que vai levar confiança. Que A bom. Cíntia, quem tenta é o coisa ruim. A Elisângela, eu faço muito, muito mindfulness, né? Muito bom. Eu também sou difícil para conseguir focar numa coisa só. Então, mais uma vez, ter um mini planejamento é perfeito para isso. Perfeito para você poder colocar o foco naquilo que você Sim. deseja e não por aí. Gente, pode ter Ah, uma coisa, você pode colocar um bilhetinho na geladeira para você ver um todo bilhetinho dia. na geladeira, justamente. A Rosinha tá dizendo que toma remédio para ansiedade. Rosinha, aprende a respirar. Existe florais de Bach que não tem contraindicação, É, que naturais. são naturais, que são muito bons para ansiedade. Ansiedade é aquela coisa de muita preocupação com o futuro, né? Com o que vai ser. Com que Ansiedade ainda não também aconteceu. É. ansiedade tem muito a ver também com querer controlar as coisas. Presta atenção se você não é uma pessoa controladora, porque pessoa controladora tem muita ansiedade, tá? Porque quer do jeito Do dela, jeito dela. na E olha hora que que uma ela. coisa também, na hora que Ah, ela quer, do jeito dela, naquele momento, aham. da maneira, porque aquela coisa, mas só eu que sei fazer, né? Tipo assim. Isso, isso. E tem uma coisa também muito interessante da ansiedade, é que a gente está criando o nosso futuro baseado no que passou, né? No passado. Aham. Então, apesar de você estar pensando numa coisa que ainda nem sequer aconteceu, você está vindo totalmente do seu passado, do seu histórico. Então, é muito importante ficar presente para isso. Até para E você criar um futuro melhor, o hoje tem que ser diferente. porque senão você vai criar um futuro repetindo. Até pensei no Cazuza agora, né? Você cria um futuro repetindo o passado, acha que está abafando e você, na verdade, está andando em ciclos, É né, aquele Eric? ciclo vicioso que vai Vicioso que repetindo, nunca acaba. Que que nunca parece estar acaba. vivendo a mesma coisa, só meses diferentes ou anos diferentes. Aham, muito verdade. A Elisângela está dizendo aqui, a Gabi disse que aprendeu a respirar com a meditação, a Elisângela pés na terra, é muito bom mesmo. A Néia está dizendo que ansiedade é excesso de futuro, se Uhum, conecte no agora, no momento sim. presente, né? A Cíntia está dizendo verdade, o simples vem de Deus e a natureza nos ensina tudo. A Life USA Orlando entrou também. Luciana foi a pessoa que me fez entender que minha ansiedade tinha como fundo a minha vontade de controlar tudo. É. Sou eternamente grata a você por isso. Hoje me vejo com clareza. Eu fico até emocionada. Que lindo. Obrigada.
A Elisângela diz que ama escrever, sempre ajuda muito. A Paula disse que está ali. A Jennifer está dizendo que escrever ajuda muito a ter clareza do que está pensando e sentindo e melhora a ansiedade. A Ivone a Carapuça foi até meu pescoço. A Margarete, minha irmã, por isso é fundamental trabalhar o momento da concepção. Margarete, justamente, ó, a Margarete é terapeuta Tocou num e ponto muito importante. ela trabalha esse momento aí da concepção, da gestação e do parto, porque como é que não foi a concepção? Seus pais queriam você, meus pais não me queriam, eu não queria o Eric. O feto Uhum. sente tudo, Tudo. entendeu? E depois Né? ficar 9 meses ali marinando, né? Marinando naquilo dali. Então, a É. Margarete é terapeuta holística, trabalha com isso. Quem quiser mais informação é só me perguntar, eu mando a mensagem. Ansiedade é medo também, muito bem. Melhorei muito com os florais, funciona. Nossa, como foi bom ouvir vocês, que bom. Elisângela, bem isso, eu compreendi que sou muito controladora, estou tentando aprender a me libertar disso. Tatiana, amor. Ficou um pouco calada porque estava atendendo um cliente, mas ela ouviu tudo. Ah, A que bom. Margareth está dizendo que a concepção tem a ver com o convite. Então, gente, olha, foi muito bom ter vocês todos aqui. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu só quero sugerir uma coisa para vocês, disso que a gente falou aí sobre o auto-perdão, que você se pune, que está conectado à doença. É um documentário que se chama Heal. Ele estava na Netflix, ele foi lançado em 2017. Ele é muito bom, ele explica muito essas coisas da doença, por que que a gente fica doente, o que que acontece. Então eu indico para vocês assistirem esse documentário, indico para vocês o Floral de Bar, indico para vocês terapia holística, indico para você o trabalho do Eric, o meu trabalho, que a gente está aqui para destravar e ser feliz, Você tá? quer que eu coloque o nome do documentário? É É H Rio, é H-E-A-L. H-A-L. E ele já tá em português, ele é muito bom, tá? A Elisângela tá me falando que se sente mais forte, a alegria irradia, até para ela mesma, dou risada, dá mesmo, isso é verdade. Agradece o amor de pensamentos e conhecimento. Foi muito bom ouvir vocês, obrigada pelas dicas, vou usá-la, gratidão, Rio. E todo parto tem que ser ressignificado, né? Todos nós nascemos de forma antinatural, verdade. E quando refazemos esse momento, nos reconectamos com as nossas ancestrais. Isso mesmo. Lisandra falando que você está lindo. Pessoal, entre em contato com a Obrigado. Margarete, quem quiser entender isso melhor. Eu já fiz a terapia do não, eu já fiz uma parte com a Margarete, foi maravilhoso. Eu dormi, ela falou que não tinha problema. E eu fiz a Rebirth, aquela que você respira, deita igual um feto e respira. Só na respiração eu apaguei por 2 horas. Foi maravilhoso também. Então, olha, eu, o Eric, todo mundo aqui, a gente está buscando melhorar. A gente investe, né? A gente realmente investe, a Tempo e gente paga dinheiro. tempo e dinheiro para em profissionais, em treinamentos, entendeu? E assim é a vida, né? O Eric fará também, não é, sobrinho? Farei, tia, pode deixar. Muito bom, obrigada, Meire, tá? A gente tem sempre que pensar que quando você contrata alguém, quando você é um investimento que você está fazendo em você, não é custo. Você está investindo em você. Você Sim, está investindo na pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você não pode dar aquilo que você não tem para dar. Se você não exatamente. é feliz, você não tem felicidade para dar para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, entendeu? Você não tem. Não adianta, tudo começa com a gente, tá? Ana, Anne, participa das outras, hein? Gratidão também por você estar aqui, a gente vai estar aqui. A Mary está dizendo que é muito grata, conseguiu passar por algumas situações de cabeça erguida. Que bom, Mary. Carrego vocês em meu coração para sempre. Ah, que lindo. Melhor investimento. A Mary está dizendo que foi o melhor investimento que ela fez na vida, É, viu? que A bom. Mary trabalhou comigo e a gente tem muita coisa para oferecer para vocês, porque a gente tem muito amor por isso que a gente faz. Vocês são importantes e a gente tem muito amor nisso que a gente faz, pode ter certeza, tá bom? Então ficou aqui, ó, algumas sugestões.
Usem as sugestões, entendeu? Cuidem de vocês e, de novo, olha, não deixe sua vida para depois. Tenha pressa para viver. Faça tudo o que for possível hoje. O amanhã pode não chegar. E você merece ser muito feliz. Tá bom, Eric? Finaliza aí e vamos terminar. Só tenho só que agradecer por todo mundo que passou aqui pela live. Eu vi que algumas pessoas não puderam ficar a live inteira, mas foi muito bom. Todo mundo que está aqui até agora, muito obrigado. E é isso, né, gente? Eu acho que quando a gente trabalha com essas coisas que curam, né? Porque a conversa por si só, ela cura, né? Então, quando a gente trabalha com esses tipos de terapias, de coaching, de treinamentos no geral, a gente está ajudando as pessoas a viverem melhor e aquilo também reflete na gente, porque também de que adiantaria tanto conhecimento se a gente também não ajuda as pessoas e não Não coloca para ajuda. fora? Aham. Para que guardar tanto conhecimento para a gente, né? É, e isso é Então, é serviço, isso. né, Eric? Nós Isso. estamos aqui a serviço, né? Nós estamos aqui a serviço do amor, né? Ajudar as pessoas a se amarem, ajudar as pessoas a se verem realmente como elas são e transformar esse mundo num lugar melhor para todo mundo, que é isso Com que vai certeza. ficar, né? É Com isso que vai certeza. E ficar. cada um de nós também tem o nosso círculo, né? O nosso círculo de pessoas que a gente tem é, a influência, né? Porque a gente acha assim, só se eu for famoso, se eu for É que eu tiver vou 1 milhão de influenciar, né? seguidores que eu vou conseguir. Não, 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 não. Não. Se você conseguir mudar as pessoas ao seu redor e conseguir influenciar para o bem as pessoas ao seu redor, você já está mudando muita Muita coisa. coisa, você já Muita está a coisa. serviço, você já está a serviço desse poder maior, você já está a serviço de Deus, entendeu? Então, ó, obrigada a todas vocês, tá bom? Muito Pensam obrigado a todos nisso, vocês. tá? Elisângela, que chamou um monte de gente, eu já falei isso para ela, isso é liderança, né? Isso é você, o que está aqui? Sou, fiz, estou e sempre Estou estarei, feliz e sempre Cris. estarei feliz. Porque eu me amo, te amo, a vida é amor. Beijo a todos aqui estão. Grata, gente, grata a todos Muito vocês. Espero ver obrigado. vocês durante essa semana, tá? São dias diferentes, mas as informações estão lá no Insta. Amanhã, tá? 11h30, horário da Flórida, 12h30, Brasil. Vamos falar de vendas pelo Instagram com a Carol. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão, tchau.